Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Polícia Federal instala centro para monitoramento das eleições 2018. Juiz Sérgio Moro derruba-se parte do sigilo da delação de Antônio Palocci. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o programa de hoje falando de eleições. Estamos na reta final aí do primeiro turno, há 6 dias da votação. E a Polícia Federal inaugurou hoje, aqui em Brasília, um centro integrado de comando e controle das eleições gerais de 2018. O centro fica dentro do prédio da PF e reúne outras 14 instituições. Entre elas, aí, por exemplo, as Forças Armadas, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Ministério Público e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Esse centro vai monitorar a movimentação dos candidatos e toda a segurança da votação. Vai funcionar até o dia 8, ou seja, um dia depois do primeiro turno. E aí depois vai ser reaberto em 22 de outubro e funcionará até o dia 29, portanto, também logo após o segundo turno. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou que a estrutura servirá para monitorar, por exemplo, o surgimento de notícias falsas e destacou a importância da democracia. Fake news, que tem, evidentemente, o efeito de turbar, de desinformar, de criar situações que prejudiquem esse ou aquele outro candidato, candidatura, ou mesmo o andamento das eleições. Então, esse centro... O ministro voltou a afirmar que a PF também está monitorando as atuações de organizações criminosas que eventualmente possam interferir no processo eleitoral. Eleições gerais representam um momento em que aquelas autoridades que foram constituídas pela vontade popular, elas vão passar por um processo essencial à democracia, essencial às liberdades, essencial a todos nós, em que aqueles que detêm a tutela desse poder, que é o povo brasileiro, vai dizer o que quer, o seu destino e para onde vamos todos nós nos próximos anos. Então, esse centro, ele tem a função de velar, de zelar para que a vontade do povo brasileiro seja respeitada. Eu estou aqui já ao lado de Carolina Pimentel, que é editora da Agência Brasil, para a gente conversar ainda sobre este assunto, porque, Carol, existe uma preocupação específica neste ano, né? Nessa semana que antecede a votação. A Polícia Federal afirmou hoje, inclusive nessa coletiva, que historicamente esse é o período em eleições gerais que no Brasil tende-se a registrar um crescimento do número de denúncias por crimes eleitorais. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Bem, isso mesmo, né? Segundo a Polícia Federal, cerca de 40% dos 1.660 procedimentos investigatórios instaurados durante o período eleitoral das últimas eleições gerais, em 2014, foram ajuizados na semana que antecedeu o pleito. Isso se deve à intensificação da disputa pelo voto dos eleitores e exige aí um incremento da atuação da Polícia Judiciária Eleitoral. Entre os crimes eleitorais mais comuns às vésperas do primeiro turno estão o Caixa 2, que, ou seja, o uso de dinheiro não contabilizado na prestação de contas aos tribunais eleitorais, a boca de urna, a propaganda eleitoral fraudulenta, o transporte de eleitores e os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação de candidatos. E aí a gente tem mais uma situação deste ano, né, Carol? Além desses crimes, o próprio diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro,
Ele admite que, em função do recente ataque ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, a Polícia Federal redobrou o grau de atenção com a segurança dos candidatos ao Planalto. O diretor da PF informou que dos 13 candidatos à presidência da República, 6 solicitaram escolta de policiais, um reforço na segurança. E eles estão sendo monitorados via GPS em tempo real. A imagem dessa localização deles é exibida ao vivo justamente nesse Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições que foi instalado hoje. Além de Jair Bolsonaro, houve esse reforço na segurança dos candidatos Fernando Haddad, do PT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, do Partido Rede, Ciro Gomes, do PDT e Álvaro Dias, do Podemos. Lembrando que o atentado a Jair Bolsonaro ocorreu no dia 6 de setembro. Ele foi esfaqueado na barriga quando participava de um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nesse fim de semana, Bolsonaro recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas ainda não foi autorizado a participar de eventos, nem mesmo de debates e entrevistas. Agora, a gente continua falando ainda de eleições, só que com Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. O que é que você destaca para a gente? Oi, Rosiane, boa noite para você e para todo mundo. Rosiane, a Advocacia Geral da União criou uma força-tarefa de 300 advogados públicos que vão ficar de plantão durante as eleições gerais deste mês. Assim, a AGU pretende atuar de forma mais rápida no caso de ações movidas em meio ao pleito, cujo primeiro turno será nesse próximo domingo. A portaria prevendo o regime de plantão da AGU foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com a portaria, caberá à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a tarefa de adotar as providências necessárias à organização e distribuição das equipes de trabalho durante o período eleitoral. E ainda sobre eleições, Rosiane, observadores da OEA, a Organização dos Estados Americanos, começaram a chegar aqui ao Brasil para acompanhar o pleito. Serão 48 especialistas de 18 nacionalidades participando aí da missão de observação eleitoral. Essa é a primeira vez que a OEA acompanha uma eleição no Brasil. Especialistas e observadores vão atuar no Distrito Federal e em mais 12 estados. Haverá ainda um grupo que fará a observação das eleições fora do Brasil. O objetivo principal das missões da OEA é acompanhar os pleitos para estabelecer e compartilhar boas práticas e identificar áreas passíveis de melhoria, contribuindo, dessa forma, para o fortalecimento dos processos democráticos no hemisfério. Em comunicado nas redes sociais, a coordenação da missão informou que os especialistas e observadores vão fazer um registro detalhado e levantar toda a programação do grupo em território brasileiro. Eu volto com você, Rosiane. E a gente já volta a conversar daqui a pouquinho. Agora eu tenho aqui uma notícia de que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, que reúne mais de 2.000 juízes, desembargadores e ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, informou que Eduardo Rocha Cubas não faz parte mais da entidade, e repudiou suas atitudes. O magistrado do Juizado Especial Federal Civil de Formosa, que é em Goiás, disse que mandaria recolher as urnas eletrônicas para os militares fazerem perícia nos aparelhos. Em nota, a associação condenou essa atitude do magistrado, que foi inclusive afastado das funções por decisão no Conselho Nacional de Justiça. Na sexta-feira, o corregedor do CNJ, Humberto Martins, ele determinou o afastamento por tempo indeterminado do juiz federal por suspeita de violação dos deveres funcionais. O plenário do CNJ marcou para analisar o tema no dia 9. E aí, agora sim, eu volto a falar mesmo com Jéssica na Rádio Nacional e também falando de eleições, né, Jéssica? Vamos conversar novamente, porque você tem informações importantes para esses dias aí, sobre os prazos nesses dias que antecedem as eleições. Pois é, Rosiane, olha, a partir de amanhã, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido. A exceção é em caso de flagrante delito ou de sentença criminal condenatória por crime inafiançável e por desrespeito a salvo-conduto, que é uma autorização para que a pessoa possa transitar por determinado território. A determinação está no Código Eleitoral. Mas o eleitor pode ser preso em flagrante delito se reunir outros eleitores e fizer propaganda de boca de urna no dia da eleição. Também é considerado crime usar alto-falante e amplificador de som, promover comício ou carreata e divulgar qualquer espécie de propaganda de partido político ou de candidato.
A punição para os crimes é detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período. Ainda poderá haver também pagamento de multa, que pode ir de 5 a 15 mil reais. Lembrando que quinta-feira agora é o último dia para a transmissão de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, além das inserções na programação. Reuniões públicas, comícios e uso de aparelhagem de sonorização fixa, além de debates em rádio e TV, também só podem acontecer até esta quinta-feira, Rosiane. Obrigada, Jéssica. E claro, lembrando em prazo, só uma observação, né? A gente falou que na sexta-feira, eu conversei com a Mariana. Já achou onde é que está seu título de eleitor? Ou baixou o e-título lá no aplicativo, no telefone celular? Eu já fiz isso, tá? Então agora fica aí a sugestão, porque aí o prazo já está correndo 6 dias só para o primeiro turno. E nesta semana que antecede a votação, você também vai acompanhar diariamente aqui conosco informações sobre os cargos que estão sendo disputados. Nas eleições gerais, o eleitor vota para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital. Mas o que é que cada político faz em cada uma dessas funções, né? Em termos do que é que cabe a esses cargos? A gente começa falando dos deputados estaduais e distritais. A narração é de Monique Castilho. Os deputados estaduais são os representantes do povo nas assembleias legislativas. As funções deles são parecidas com a dos deputados federais. Fiscalizam e legislam os atos de poder, só que trabalham na esfera estadual. No Distrito Federal, há a figura do deputado distrital, que trabalha na Câmara Legislativa. Só que eles acumulam as funções dos municípios e dos estados. Quem ocupa um assento numa assembleia elabora e altera projetos de lei. Pode ainda fiscalizar a aplicação de recursos e pressionar o governador para beneficiar sua cidade ou região. Os deputados estaduais também participam da elaboração do orçamento das unidades de federação. O número de deputados estaduais varia de acordo com a quantidade de deputados federais por estado na Câmara. Isso quer dizer que, quanto maior é a população de um estado, mais deputados estaduais ele terá. O mandato é de 4 anos. Ao longo da semana, você vai conferir com a gente, portanto, aí na terça, quarta, quinta e sexta, os demais cargos, qual é a função de cada um deles. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, participou hoje em São Paulo de debates sobre os 30 anos da Constituição Federal. Em um deles, o ministro afirmou que prefere chamar de movimento de 1964, o ato que deu origem à ditadura militar no Brasil. Quem tem os detalhes é Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Foi no debate na Faculdade de Direito da USP, no centro da cidade. Para fazer um balanço dos 30 anos da Constituição Federal, o presidente do Supremo fez referência ao ano de 1964, dizendo considerar um movimento o ato que levou os militares ao poder naquele ano. Citando o entendimento de um historiador carioca, Toffoli disse que nesse período, tanto a direita quanto a esquerda foram coniventes em culpar o regime militar pelos problemas do país, sem assumir as próprias falhas. Toffoli defendeu que os militares foram um instrumento de intervenção e que o único erro que cometeram foi o de acabar optando por ficar no poder e que, com isso, o desgaste da legitimidade acabou recaindo sobre as Forças Armadas. Por isso que hoje, depois de aprender com o atual ministro da Justiça, Torquato Jardim, eu não me refiro mais nem a golpe nem à Revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964. Ainda pontuando história e Constituição, o ministro criticou os partidos políticos hoje, dizendo que há menos de uma semana das eleições ainda não viu programa ou projeto nacional nas propostas. E afirmou que com um novo batismo das urnas, os eleitos têm de ser reconhecidos como legitimados, devem cuidar do futuro do país e que ao judiciário cabe cuidar do passado. Rosiane.
Obrigada, Vanessa Casalino. Eu aproveito para lembrar que hoje, no meu outro programa, o Conversa com Rosiane Kennedy, você acompanha a reprise da entrevista exclusiva que eu fiz com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Foi, inclusive, a primeira entrevista exclusiva que ele concedeu a uma emissora de televisão, depois de assumir o comando do STF, e, na ocasião, ele estava também na presidência da República. O Conversa com Rosiane Kennedy vai ao ar às 9h15 da noite. Eu conto com a sua audiência. No próximo bloco, a gente traz outras notícias nos corredores do poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, retirou hoje parte do sigilo da delação premiada do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci. No depoimento prestado em abril à Polícia Federal, Palocci detalha como se dava o suposto loteamento de cargos na Petrobras e reafirma que o ex-presidente Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção na estatal. Confira os detalhes com Caroline Lasnor. De acordo com o ex-ministro, em fevereiro de 2007, logo após sua reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva convocou Palocci, na época deputado federal, ao Palácio da Alvorada, em ambiente reservado no primeiro andar, para, bastante irritado, dizer que havia tido ciência de que os diretores da Petrobras, Renato Duque e Paulo Roberto Costa, estavam envolvidos em diversos crimes no âmbito das suas diretorias. Palocci diz que Lula simulava indignação com atos de corrupção e costumava reclamar e até esbravejar sobre atos ilícitos que chegavam a seu conhecimento, mas que, na verdade, tinham sido autorizados pelo próprio Lula. Palocci relembra que, apesar do diálogo, Lula não tomou medidas posteriores para tirar os diretores dos cargos ocupados. O ex-ministro relata ainda que, com a descoberta do pré-sal, na mesma época, o então presidente Lula começa a ter sonhos mirabolantes. Segundo ele, havia um interesse social e um interesse corrupto com a nacionalização e desenvolvimento do projeto do pré-sal. Palocci afirma que participou de reunião no início de 2010 na biblioteca do Palácio da Alvorada, com a presença também de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e José Sérgio Gabrielli, na qual o então presidente da República afirmou que caberia a Palocci gerenciar os recursos ilícitos que seriam gerados e o seu devido emprego na campanha de Dilma Rousseff para a presidência da República. Segundo Palocci, esta foi a primeira reunião realizada por Lula em que, explicitamente, tratou da arrecadação de valores a partir de grandes contratos da Petrobras. Ao fim do depoimento, Palocci afirma que as prestações regulares registradas no TSE são perfeitas do ponto de vista formal, mas acumulam ilicitudes em quase todos os recursos recebidos. O ex-ministro cita que as campanhas presidenciais do PT custaram, em 2010 e 2014, aproximadamente 600 e 800 milhões de reais, respectivamente. O valor 4 vezes mais que o apresentado ao TSE. Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado, tem outros detalhes sobre o conteúdo desta delação, porque o ex-ministro Antônio Palocci, ele também fala, né, Carol, da relação que era estabelecida com outros partidos da base aliada e ainda denuncia o uso de medidas provisórias para o suposto esquema de corrupção. Rosiane, nesse trecho, né, o ex-ministro Antônio Palocci, ele diz o seguinte, que o PMDB, atual MDB, exigiu ocupar a diretoria internacional da Petrobras. Palocci diz que o então deputado Fernando Diniz, líder da bancada do partido do PMDB mineiro, com apoio de Henrique Alves, Eduardo Cunha e Michel Temer, conseguiram fazer Luiz Inácio Lula da Silva nomear Jorge Zelada para a diretoria. Antônio Palocci diz também que pode exemplificar que o PMDB, ao ocupar a diretoria internacional, tratou de promover a celebração de um contrato na área internacional com a Odebrecht,
com larga margem para propina, a qual alcançava cerca de 5% do valor total de 800 milhões de dólares, ou seja, 40 milhões. Segundo o ex-ministro, o contrato, tamanha ilicitude revestida nele, teve logo seu valor revisado e reduzido de 800 para 300 milhões. Ainda segundo o delator, houve pressão do PMDB pela nomeação de diretor da área internacional da Petrobras, com episódios de trancamento da pauta do Congresso como exemplo. Segundo Palocci, era óbvio que a formação do governo se dava com distribuição de cargos e dinheiro. Ele cita que em 2004, no período das eleições municipais, um acordo nacional para que os partidos que compunham a base do governo federal se apoiassem mutuamente nas eleições municipais, mediante acordos políticos e financeiros. O ex-ministro dá como exemplo de acordo um acerto entre o PT e o PTB, através do qual o PT havia se comprometido a repassar 20 milhões de reais. Palocci afirma que houve repasse de apenas 4 milhões de reais e que a existência dos compromissos e a ausência do cumprimento integral dos acordos foi o principal motivo pelo qual se desencadeou o mensalão. Palocci enfatiza também que os partidos se corrompem quando passam a integrar o governo, que quanto maior o tempo de governo, maior é o nível de corrupção. O ex-ministro também fala de suposta irregularidades envolvendo vendas de emendas legislativas para aprovação de medidas provisórias. Palocci diz que estima que das 1.000 medidas provisórias editadas nos 4 governos do PT, em pelo menos 900 houve tradução do que ele chamou de emendas exóticas em propina. Rosiana. Obrigada, Carolina. E como eu falei no começo do bloco, os depoimentos dados por Antônio Palocci à Polícia Federal estavam em segredo de justiça, mas o juiz Sérgio Moro decidiu dar publicidade a alguns trechos por entender que não há risco às investigações da ação penal a que o ex-ministro responde na Operação Lava Jato. O ex-ministro da Fazenda está preso desde setembro de 2016. Ele se coloca como executor dessa rede de propinas apenas no governo Lula e nomeia outros petistas, como ex-ministros José Dirceu e Guido Mantega, além dos ex-tesoureiros Delúbio Soares, Paulo Ferreira e João Vacari Neto. Todos já presos ou investigados pela Lava Jato como responsáveis por tratar de doações de grande porte. Isso nas palavras de Palocci. Palocci foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um dos processos da operação. O ex-ministro fechou os termos da delação com os delegados responsáveis pelas investigações da Lava Jato, após os procuradores do Ministério Público Federal, o MPF, rejeitarem o acordo. E Jéssica Gonçalves traz para a gente agora a posição de quem foi citado por Antônio Palocci. Jéssica. Rosiane, segundo a defesa do ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro juntou ao processo, por iniciativa própria, o depoimento prestado por Antônio Palocci na condição de delator, abre aspas, com o nítido objetivo de tentar causar efeitos políticos para Lula e seus aliados, até porque o próprio juiz reconhece que não poderá levar tal depoimento em consideração no julgamento da ação penal. Soma-se a isso o fato de que a delação foi recusada pelo Ministério Público, fecha aspas. Para a defesa de Lula, Palocci mentiu para obter benefícios que vão da redução de sua pena com a possibilidade de perdão judicial e da manutenção de parte substancial dos valores encontrados em suas contas bancárias. Por meio de nota, o Partido dos Trabalhadores disse que não comenta delações mentirosas, sem credibilidade e negociadas em troca de benefícios penais e financeiros. O Palácio do Planalto informou que, conforme esclarecido anteriormente, a indicação de Jorge Zelada foi do PMDB de Minas Gerais e não houve participação do presidente na escolha do nome. Nós ainda aguardamos a posição dos demais citados pelo ex-ministro. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E aí você confere essas outras informações no Repórter Brasil daqui a pouquinho. E você pode entrar e olhar detalhadamente essas notas no site agenciabrasil.abc.com.br. Você confere ali trechos detalhados da delação e as respostas dessas pessoas citadas. Uma boa noite a todos e a gente aguarda aqui amanhã. Até lá.
Rosângela.